Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E a aula de xadrez de hoje a gente vai falar sobre um desvio de peça defensora, como distrair a peça que defende, né, um lugar onde você pretende atacar, algo do tipo. Por exemplo, esse primeiro exemplo é um pouco problemático, mas ele está aqui mesmo só para ilustrar a ideia. A gente sabe que a torre caiu aqui, né, a torre das brancas. Antes as pretas poderiam ter capturado isso daqui facilmente, né? Mas só como exemplo, a gente analisa o seguinte. Se é a vez das brancas jogarem aqui, e a situação está desse jeito, eu posso jogar bispo capturando em H7. Porque eu tiro a defesa dessa torre. O rei vai ter que sair de perto da torre e aí eu consigo capturá-la. O certo dessa posição seria o bispo estar aqui, ó, na casa em E4, protegendo uma torre e atacando H7 ao mesmo tempo. Aqui, só capturando H7, o rei captura, mas eu tenho uma torre de vantagem. Então vamos lá. A partir de agora, o que eu quero é que você pause o vídeo. Se você não viu essa posição antes, você pausa, pensa na solução e depois eu vou respondendo uma de cada vez, beleza? Um pouquinho mais rápido, mas vamos lá. Então aqui a gente tem, por exemplo, o ataque de torre em G5. Se ele capturar, a gente cria uma daminha atacando as duas peças ao mesmo tempo. Um garfo, e a gente consegue ficar com uma vantagem para as peças brancas aí, né? Um caminho bem tranquilo para a vitória das peças brancas, inclusive. Nesse exemplo, a gente tem a mesma ideia de desvio de peça defensora. E se a gente joga a dama aqui na casa G4, a gente ameaça mate, certo? Ele teria que capturar. Só que se ele captura, a gente captura aqui dando mate. Então já seria a vitória das peças brancas também. Joguei aqui. Ele não quis me capturar porque ele perderia o jogo, ele avança o peão, só que cai a dama dele de todo jeito. Então, vantagem das peças brancas, vitória das peças brancas. Próximo exemplo. Esse exemplo é clássico. Pausa, pensa um pouquinho no que as peças brancas podem fazer agora. O ataque é bispo toma em F7, desviando a defesa da dama, que é o rei. Só o rei que pode defender aí, né? Que ele pode capturar o bispo para defender a dama, só que a dama cai de todo jeito. Vantagem das peças brancas. Mais um exemplo para as peças brancas. E dessa vez é interessante que é um checkmate, em duas jogadas. A gente começa com torre em F8, cheque. A dama pode capturar, mas ela servia para proteger o peão aqui de H7. Agora ninguém mais protege esse peão. Dama captura o peão, cheque, mate, vitória das peças brancas. Próximo exemplo, esse daqui é um exemplo bem interessante. Se você perceber, as peças pretas podem conseguir uma vantagem em duas jogadas. Pausa, pensa, e o caminho aqui começa com cavalo em F3, cheque. Ataca o rei, a dama pode capturar, mas a dama servia para proteger a torre aqui de cima, a torre de E1. Captura em E1, cheque, e fica com uma vantagem para as peças pretas. Mais um exemplo de desvio de peça defensora para as peças brancas. Pode pausar o vídeo e pensar o que você pode atacar aqui no caso. Aqui a gente tem essa dama no centro, protegida pela torre. Então se eu ataco dando cheque aqui e ele me captura, cai a dama. E se ele não faz isso, eu também ficaria na vantagem, porque eu poderia capturar e prosseguir, né, o ataque do mesmo jeito, ficando com uma vantagem aqui para as peças brancas. Mais um exemplo, pode pausar, pensar, que as peças brancas conseguem uma posição vitoriosa, um checkmate, em 3 jogadas. A gente vai explorar também aqui a cravada. Como? Você vai começar tentando tirar essa proteção do peãozinho de H7.
Se eu jogo o bispo aqui atacando a dama e a dama me captura, é checkmate capturando o peão de H7. O meu bispo ali, ó, em D3 ele protege. Mas beleza, ele pode jogar o bispo aqui, ó, ao invés de capturar. Eu capturo o bispo dele do mesmo jeito. E se ele avança o peão, a dama não está protegendo esse peão de verdade. Porque se eu capturo o peão, ela não pode me capturar porque ela está cravada. Checkmate e vitória das peças brancas, mais uma vez. Mais um exemplo para as peças brancas conseguindo uma posição vitoriosa, uma posição de vantagem, em 2 jogadas. Pausa, pensa e vamos lá. Qual é o detalhe aqui que é legal? Se a gente capturar esse peão, é checkmate, porque o cavalo ataca e a dama, ou a torre aqui, ó, segura a linha reta. O problema é a dama que está protegendo. Então a gente tem que se livrar desse problema da dama. A gente ataca a dama dele aqui agora, mas ele pode capturar, e nossa dama está ameaçada pelo cavalo dele. Então a gente oferta aqui, ó, uma daminha grátis. Se ele captura, a gente já faz o checkmate agora. Ele, claro que não quis, mas cai a dama dele de todo jeito. Vantagem para as peças brancas. E agora, o nosso último exemplo, também desvio de peça defensora. Pausa e pensa que as pretas conseguem uma posição vitoriosa em 2 lances. Como? Primeiro, eu vou ofertar aqui, ó, uma torre grátis. Se ele captura, a dama entra no ataque. Ele não vai querer me capturar, só que eu tenho uma oferta ainda mais tentadora e mais difícil de escapar, que é dama em B2. Ele não pode capturar porque minha torre entra e agora eu consigo capturar uma torre, consigo uma vantagem absurda aqui nessa posição. Então esse foi o tema tático de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau!